Bom dia, meus amigos rubro-negros e rubro-negras aqui do canal Michael Fla e também você que está chegando agora mesmo. Você pensa que acabou a zoeira? Não acabou não e vai continuar. Zé Colmeia fez uma entrevista recentemente no canal Fanático Vascaíno do Fábio Azevedo. Ele soltou o verbo após o Vasco ser eliminado pelo Flamengo no Carioca e cravou que o Vasco atropelou o Mengão. E você acha que foi só isso que ele falou? Não foi não. Antes de você assistir todo esse vídeo, se inscreva no canal. Você que entrou agora, se inscreva, deixa o seu like, principalmente vá deixando o teu like, que vai ajudar muito, e ativa aí o teu sininho das notificações para você não perder nada, nenhum vídeo aqui do canal Michael Fla, beleza? Zé Colmeia ainda está com muita dor, sofrendo pela eliminação do Vasco da Gama. Assista aí que já volto aqui com vocês. Mas você falava em relação a esse tempo que vai ter para trabalhar, da importância que vai ser. Então, Fabinho, falando dos 3 primeiros meses, vamos lá. Cara, o jogo... Eu quero começar a falar sobre o Apocalipse, posso? Apocalipse? Apocalipse foi o jogo do ABC. Porque naquele jogo, nada deu certo. Nada deu certo. Vamos lá. O Vasco tinha uma sequência que já mostrava que estava desgastado e me surpreendeu no último jogo contra o Flamengo, tá? Porque o Vasco teve muito mais gás do que o Flamengo. Esses caras se superaram e eles estão de parabéns por isso. O que você enxerga desse Campeonato Brasileiro que vai começar daqui a 25 dias pro Vasco? Ô Fábio, então, o Flamengo foi o último campeão da Libertadores? O Flamengo é o último campeão da Libertadores. Então, o Vasco com um time formado em 3 meses, se eu estiver falando alguma mentira, e qualquer comentarista de futebol, eu chamo ele de ignorante. Se ele contradizer o que eu vou falar aqui agora. Começa o jogo entre Vasco e Flamengo. O Vasco começa o jogo mandando no jogo. O Flamengo encontra um gol, certo? Sim. O Vasco tem de 5 a 8 minutos que ficou ainda meio perdido no jogo. E aí o Vasco se reencontra. Sim. Sequência de não sei quantos escanteios ali, ataques e escanteio, e domínio de bola, e roubava a bola do Flamengo toda hora, sufocava, e o Vasco encontra o gol do Capasso e continua martelando. Tanto é que teve uma sequência, acho que de 3 O Puma Rodrigues teve uma chance? Teve uma sequência de 3 escanteios. Sim. Isso ainda no primeiro tempo, e o jogo termina com um lateral ofensivo do lado da bandeirinha de córner, o cara não deixou o Vasco bater. Já tinha dado o acréscimo e ele encerrou. Ok. Eu lembro perfeitamente disso. Vem o segundo tempo. Os 20 primeiros minutos são do Vasco. Os 20 primeiros minutos são. O time que está formado há 3 meses, com os jogadores que chegaram, o jogador que veio de lesão, o Vasco atropela o Flamengo literalmente. Atropela. Os rubro-negros mais conscientes, entendedores de futebol, não é que eles querem sacanear, aí beleza. Eles falam, cara, vocês não aproveitaram. O time estava desorganizado, o Vasco podia ter ganho o jogo realmente. E Fabinho, vamos Só lá. que a gente não aproveitou. A desorganização do Flamengo. Não, ô Fábio, olha só. Esse campeonato, a gente tinha... Faltou um gol. Esse gol foi o que deram ao Flamengo, que não era para ter dado. No primeiro jogo, o gol do Arrascaeta. Existe o VAR, meu irmão. Não tem como o VAR, numa jogada direta, em que o Gabigol empurra com as 2 mãos, claramente. O Puma Rodrigues. O Puma Rodrigues, que é o cara que vai cabecear, ele ia cabecear inteiro. Ele cabeceia assim, ó, todo desconcertado. Tá. Porra, ô Fábio, aquilo ali o cara lá do VAR. Só que, Fábio, eu tenho que falar isso, porque ninguém fala. O meu sonho
E eu faço isso sem ganhar um centavo. Sem ganhar um centavo. Meu irmão, se o Vasco quisesse que eu representasse o Vasco dentro da federação, eu faria isso sem ganhar um centavo. Sem ganhar um centavo. Mas o que mudaria você representando o Vasco? Várias coisas. Por exemplo? Por exemplo, eu cansei de ver conversas entre o Rubinho e o Eurico. Depois de jogo, dentro de sala da presidência. Entenderia melhor os bastidores. Eu conheço tudo. Eu conheço tudo. Eu sei como move. E eu vou falar pra você, Fábio, uma parada aqui que, no mínimo, é muito estranha. Começa em 2019 o processo licitatório do Maracanã com a dupla Fla-Flu. Me diz, depois de 2019, qual foi a final que não foi Fla-Flu? Não tem. Ô Fábio, quem foram os dois times? Quem foram os dois times que pegam? E eu vou dar sugestões aqui na tua live, tá? Tá. Porque é sugestão minha. Quem foram os dois times que tiveram dois mandos de campo? Dos grandes. Mando de campo em qual jogo que você diz? Ó, Flamengo e Fluminense. O Vasco teve um mando. Nos clássicos, você diz, tá? Aí você vai me dizer assim: Zé, mas isso aí só muda a questão da televisão. Não. Você viu como tava a sul do Vasco e como tava a norte do Flamengo nesse jogo de domingo? Sim. A sul do Vasco tinha mais torcedor do que a norte do Flamengo. O que não aconteceu no primeiro jogo. Por quê? Porque você tem uma comodidade de pegar a tua carteirinha. Eles dificultam a venda? Eu vou até fazer que todo vascaíno tem que ter isso aqui. Você pegar a tua carteirinha e comprar teu ingresso tá aqui. Tá aqui. Aí quando o mando é do Flamengo, você tem que se cadastrar no site do Flamengo. Sim. Você tem que ir aonde que tá sujeito a retirar. E o torcedor do Vasco é acomodado. Mas ele não abandona o Vasco. E o torcedor do Flamengo, que vem de ganhar a Libertadores, é modinha. É modinha. O torcedor do Flamengo é modinha. Por quê? A torcida do Vasco tinha que reverter o resultado e tinha mais torcedor do Vasco na Sul do que na outra. E o resto não dá pra gente quantificar, sabe por quê? Porque muito torcedor do Vasco não vai com a camisa. Não vai. Com medo. E quando a Força Jovem tá punida... e eu vou te falar por que criaram a Força Jovem. A Força Jovem foi criada para defender o Vasco, Fábio. Podem falar o que for, mas eu conheço. Porque meu primo... Mas você tá falando da essência da torcida. Sim, não a atuação. Ô, Fábio, vamos lá. Entendi. Vamos lá. Existia a torcida Raça do Flamengo e Jovem do Flamengo. Lá atrás... quando eu era bem moleque, Força Jovem ainda estava começando. Meu irmão, a gente tinha medo de ir pro jogo, porque, as torcidas organizadas do Flamengo... Cria-se, em 1970, a Força Jovem. Com um intuito único, sabe de quê? De, peraí, os caras estão com as torcidas... E meu primo participou disso. Quem dá o nome para as organizadas do Vasco espalhadas por todo o Brasil, de família, quem dá o nome de família é meu primo, Cebola. Por quê? Ele, por parte de pai, que é o da minha mãe, era português, e por parte de mãe italiano, da Calábria. Então... isso é legal, porque o torcedor não sabe da história de como surgiu. Sim. E eu quero falar isso até para defender um pouco a torcida e para as pessoas entenderem e não interpretarem errado. E eu gosto de falar disso. Então, família, porque na máfia, tudo é as famílias. Família da Calábria, família da não sei o que, cada lugar era uma família. Sim. Que determinava a máfia. Então, o Vasco criou as famílias porque... o Flamengo tinha as tropas. Então o Vasco criou a máfia, as famílias.
E foi uma ideia do meu primo lá na época, junto com o Roberto Monteiro, que tiveram essa ideia e tocaram pra frente. Resultado, Fábio. Eu vou falar aqui pra você. O torcedor do Vasco, quando a Força Jovem tá punida, ele fica com medo de ir ao estádio. Sabe por quê? Ele se sente seguro quando a Força Jovem tá presente. Deu pra ver aí, né, rapaziada, a indignação do Zé Colmeia, torcedor vascaíno, o cara aí muito revoltado, né, ainda reclamando da arbitragem, praticamente falou que o Flamengo foi beneficiado, enfim... O vascaíno tá sofrendo até hoje, gente. Mas diz aí, o que você achou das palavras do Zé Colmeia? Comente aqui embaixo que a tua opinião é muito bacana. E se inscreva, deixa o seu like, vamos deixar o like. Ativa aí o teu sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo postado aqui no canal. E aproveitando o embalo, assista esse vídeo que vai aparecer aqui no finalzinho do Abel Braga, ele que mandou a real sobre este jogo também. O cara tá sofrendo demais, rapaziada. Bom, muito obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima. Saudações rubro-negras!